Dia 28 de junho é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Mas quando começou essa história? A escolha da data deve-se ao fato de ter ocorrido nesse dia, no ano de 1969, a rebelião de Stonewall Inn, quando os frequentadores do bar homoafetivo decidiram enfrentar a violência policial existente na época. O único lugar seguro para o público LGBTQIAPN+, que nem era chamado assim na época, até então, tornou-se o epicentro da Marcha do Orgulho no ano seguinte, quando 10 mil pessoas se reuniram para celebrar o aniversário da rebelião. Ai, mas quando é o dia do orgulho hétero? Gente, não existe dia do orgulho hétero, assim como existe Dia Internacional da Mulher e não existe Dia Internacional do Homem, por razões históricas. Essas pessoas, como héteros e homens, não sofreram opressões históricas, então não precisam ter esse dia reverenciado. Vamos estudar um pouquinho mais de história, né? Então vamos entender o porquê da sigla LGBTQIA. Peraí, não tem um PN antes do mais? Esse termo passou por diversas transformações. Para entendê-lo, é importante a gente entender a ideia de visibilidade, ou seja, dar voz e vez a pessoas que durante séculos, décadas, tiveram que se manter calados, escondidos, invisíveis. Afinal, o que é diferente sempre incomodou a humanidade, não é mesmo? Mas então vamos entender o que é gênero. Muitas vezes entendemos gênero como o sexo biológico, homem ou mulher. Mas olha que democrático, o gênero não tem forma definida. Não há um grupo de pessoas privilegiadas que determine as regras do gênero. O gênero é um regime político, isso é, uma forma de organizar a vida. Então falar sobre gênero não tem nada a ver com depravação. Mas falar de gênero é diversidade, cidadania de direitos, respeito, representatividade, inclusão e mudança. Não há experiências que sejam obrigatórias por causa da anatomia dos nossos corpos. Ai, mas isso então não é ideologia de gênero? Vamos entender então, a ideologia de gênero aparece em textos da Igreja Católica a partir de 1995 com críticas ao uso do termo gênero pela ONU. A expressão tem sido usada para designar um suposto projeto para destruir a família, a heterossexualidade, porém a proposta da ONU é outra, garantir igualdade de condições entre homens e mulheres. No Brasil, a expressão ganhou terreno em meio a avanços para LGBTs, como a autorização do casamento homoafetivo pelo STF em 2011. A educação é alvo de pressão. Em 2014, menções a gênero saíram do Plano Nacional de Educação. Em 2017, o termo não entrou na Base Nacional Curricular. Tais decisões são contrárias às recomendações da ONU e à OMS por uma educação mais inclusiva. A ONU tem como meta para 2030 a adoção do debate sobre igualdade de gênero nas escolas. Então, falar da sigla LGBTQIAPN+, mais do que letras, é falar de pessoas. Então, identidade de gênero é como eu me vejo, cisgênero, se eu nasci no sexo biológico masculino ou feminino e me vejo desta maneira. Ou então, travesti, transexual, transgênero, quando eu não me vejo dentro daquele sexo biológico no qual eu nasci. A condição ou orientação sexual é a maneira que eu me sinto atraído pelas pessoas, se eu sou heterossexual, bissexual, homossexual ou assexual. O sexo biológico, sim, é se eu nasci no sexo feminino, masculino ou intersexo. E a expressão de gênero é como eu me mostro no mundo. Eu me mostro da forma esperada pela sociedade ou então eu me mostro dentro de uma quebra de padrões. Agora sim podemos ir para a sigla e entender cada uma dessas letras. L, lésbicas, mulheres que sentem atração sexual romântica por pessoas do mesmo gênero, mulheres, feminino. G, gays, homens que sentem atração sexual ou romântica por pessoas do mesmo gênero, homens, masculino. O B, dos bissexuais, pessoas que sentem atração sexual ou romântica por mais de um gênero.
T de transexuais, pessoas que não se identificam com um gênero atribuído ao seu nascimento. A transexualidade se refere à identidade de gênero oposta ao sexo físico biológico, utilizado tanto para identidades masculinas, transmasculino, quanto femininas, transfeminina. O que é queer? Pessoas que não se identificam com os padrões de heteronormatividade impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros, sem necessariamente concordar com tais rótulos. O I são os intersexuais, pessoas que possuem variações biológicas não binárias. A intersexualidade está relacionada às características sexuais biológicas, diferente da orientação sexual ou da identidade de gênero. Uma pessoa intersexo pode ser hétero, gay, lésbica, bissexual ou assexual, o que pode se identificar como mulher, homem, ambos ou nenhum. Vale lembrar que intersexo refere-se a pessoas que nascem com características sexuais como genitais, cromossomos ou órgãos reprodutivos que não se encaixam nas definições típicas de masculino ou feminino. O A de assexuais são pessoas com ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual. Pansexual são pessoas que possuem atração sexual ou romântica por pessoas independentemente do sexo ou gênero das mesmas. E não binário, pessoas que não se identificam no padrão binário de gênero, engloba agêneros e gêneros fluidos, entre outros. E o mais é utilizado para incluir outros grupos e variações de gêneros e sexualidades, dado que a sigla está em constante mudança e transformação. Então, olhar agora para o bonequinho de gênero ajuda a gente a entender um pouquinho melhor essa questão. Então é errôneo a gente achar que falar de gênero é apenas para a área biológica da ciência, medicina. Não, envolve também as áreas sociais, a história, a psicologia, entre outras. Por isso existe toda uma literatura sobre a questão. Vamos estudar um pouquinho mais para entender melhor a questão e, de repente, falar a coisa certa quando a gente ouvir alguns erros conceituais? Se você tem filhos, netos, parentes ou amigos LGBTs, talvez você tenha já entendido o que eu estou dizendo aqui. A gente está falando de pessoas, de vidas, pessoas que amam e pessoas que têm direito de levar as suas vidas com liberdade. E terminamos aqui com a nossa homenagem a tantos artistas que em suas épocas, à sua maneira, estiveram dentro do Vale ou simpatizaram com ele.